tudo bom? Então eu estou aqui a convite da professora Tiana, desde já agradeço, para fazer aqui um papo, uma conversa com vocês na temática da violência contra a mulher. Então, meu nome é Mirela Braga, eu sou professora, habilitada em antropologia, na minha área de formação, de fato, é o direito, mas o mestrado e doutorado foi em antropologia e é o carro-chefe das minhas discussões, onde eu também tenho uma especialização em direitos humanos para a gente poder, aqui nesse bate-papo, trocar algumas ideias. Tudo bem? Quando a Tiana me convidou, veio algumas questões à tona de leituras, e aí eu estou trazendo aqui também para vocês algumas leituras, alguns conceitos da violência contra a mulher, uma temática de forma relevante para a sociedade, então a gente tem que estar sempre dando visibilidade a essa temática, na forma que a gente tem um problema estrutural em nosso país, Eu vou falar um pouquinho do Brasil, mas assim, um problema estrutural no mundo todo, Então a gente fala aqui, fala de El Salvador, fala da Argentina, enfim. Mas esse problema da violência contra a mulher é um problema mundial. A gente torna ele como algo estrutural no Brasil pela própria montagem da sociedade, Como é que a sociedade ela é posta, como estão os vínculos culturais que nós temos no nosso dia a dia, quais são as questões afetivas que sobrepõem a essa discussão que a gente vai trazer no dia de hoje. Então, como eu coloquei na forma de apresentação, esse problema estrutural no Brasil, ele vem acarretar alguns dados, Então, anualmente nós temos uma organização chamada Observatório dos Direitos Humanos, que ela mapeia os índices de violência contra as mulheres a nível mundial. E aí traz esses dados, e esses dados estão atualizados, tudo que eu vou passar aqui para vocês hoje está atualizado. Esse relatório ele foi mencionado agora, recentemente, no dia 17 de janeiro de 2019, foi baseado em todos os índices do ano de 2018, Ao decorrer de 2018, tudo que gerou a violência psicológica, a física, a moral, patrimonial, envolvendo as mulheres. Então, no dia 17/1, foi divulgado, esse relatório global, como eu falei, por essa organização, que é chamada, na tradução a gente diz Observatório dos Direitos Humanos, que na verdade a violência contra a mulher é uma grande epidemia. Então, as pessoas que estão à frente do recolhimento dos dados desse relatório global trata como uma epidemia a violência doméstica no Brasil. Então, por que ela é uma epidemia? Por que é colocado esse conceito, É algo muito forte a se tratar. Então, o documento, ele denunciou inúmeros casos que estão engavetados ou estão, na verdade, em stand-by na justiça. Então, nós temos dentro de todos os casos de violência contra a mulher gerados, aqueles que são naturalmente denunciados, vale a pena a gente salientar isso. Esse documento ele vai denunciar que 1,2 milhões de casos de agressões contra as mulheres estão ainda pendentes em justiça, ou seja, são dados apurados de 2018 que, de fato, há nesse montante um grande número ainda de processos a serem julgados, a serem contemplados aí com as medidas protetivas, que a gente vai falar mais à frente que essas medidas protetivas vale a pena salientar, da Lei Maria da Penha, que é uma lei lá de 2006, mas a gente vai mais à frente falar sobre isso. Então, essa ONG, o Observatório dos Direitos Humanos, ele considera uma certa ineficácia, inclusive, da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, Como eu falei, a lei ela veio para punir, e para ajudar nesse mapeamento das violências sofridas pela mulher. De todos os casos, pode ser não só sexual, como a maioria das pessoas de forma leiga acredita que sempre reforça no âmbito da violência sexual, mas não. Todos os tipos de classificatórios de violência psicológica, moral, a física, elas também estão atribuídas à Lei Maria da Penha, a proteção que é dada
aí pela Lei Maria da Penha. Então, essa ONG ela considera uma certa ineficácia na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque há inúmeros casos que o abuso doméstico ele não é notificado. Então, a lei ela não tem como contemplar esses casos que não estão notificados, que não houveram denúncia, ou a pessoa que foi violentada, que sofreu violência, ela não foi até a algum órgão, seja o Ministério Público, uma defensoria, uma casa-abrigo, enfim, não houve a denúncia em si do fato. E também porque cada estado brasileiro, na figura dos seus juízes, eles têm um entendimento diferenciado sobre aquilo que vai ser aplicado através da Lei Maria da Penha. Então, a partir desses dados e do recolhimento de informações, o relatório do Observatório dos Direitos Humanos observa, né, que então, por essa existência desses dados, é considerado então uma certa ineficácia da aplicabilidade da lei aqui no Brasil. Embora vale a pena a gente reforçar que, obviamente, ele é um instrumento legal e ele é um instrumento que, de certa forma, houveram diminuições, né, no sentido desses números de serem gerados violência contra a mulher, embora ainda seja 3 em cada 10 mulheres morrem através de um histórico de violência que não é tão simples, não é 1 mês, 2 meses que equivale. Às vezes são 5, 10, 15 anos dentro de uma relação, onde essa relação ela passa por várias fases, né, que a gente vai falar mais adiante, e essas denúncias elas chegam tardiamente, ou quando acontece a agressão, né, a agressão física, a vítima, ou até acometer o feminicídio, né? Então, essas denúncias, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, já voltando um pouquinho, ela também faz uma precariedade nessa questão, né, da denúncia dessa violência de gênero que é sofrida atualmente e que a gente conta, na verdade, com os conceitos advindos desde a Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção de 1994, que trata no seu artigo 1º o seguinte, que devemos prevenir, punir e erradicar qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, social ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, tanto a gente vê recentemente também sendo mediatizado no final de 2018 um caso de abuso sofrido por uma trabalhadora, uma mulher trabalhadora, no estádio Mineirão, né, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. E isso veio a público, né, depois de não se formalizar, ela se afastou da empresa, enfim. E esse é mais um caso de que não é apenas na esfera privada, na esfera pública a gente também deve denunciar, a gente também deve colocar essa conduta que infringe, né, que gera violência, seja ela psicológica, sexual, moral, patrimonial, à mulher. Então, esse direito da mulher ser livre, né, é um direito que está posto tanto nessa Convenção de Belém, como em todas as rodas de conversa, em todas as questões que desenvolve dentro de uma sociedade a questão igualitária dos direitos, né? Somos todos iguais perante a lei. E esses todos iguais perante a lei também rege a essa fundamentação de que a mulher ela é livre inclusive para não ter o direito de ser livre, né? E o direito de ser livre em todas as formas que não promovam nenhum tipo de discriminação com o gênero da qual ela pertence. Ela é valorizada e ela é adequada com uma educação livre, então ela é livre para qualquer tipo de estereótipo de comportamento que é gerado ser então colocado à frente para que isso também não seja uma violência para a condição de ser mulher, né? A gente tem que salientar essa questão. Então, esses costumes sociais e culturais, que são baseados em qualquer conceito de inferioridade e conceito de estereótipo e subordinação por ser mulher, ele tem que ser quebrado da sociedade, né? Ele tem que ser retirado da sociedade.
Por que a gente fala isso aí? Porque a gente também está atualmente discutindo muito uma questão que foi posta de forma pública pela secretária, na verdade, pela ministra, né, Damares Alves, que é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, aonde foi colocado de desigualdade, vamos colocar assim, sobre uma questão dos direitos mulheres e homens serem colocados em relação a cores, né? Então, se eu coloco isso como um costume cultural, a questão do rosa, do azul, enfim, denotando aí masculino e feminino, eu também estou querendo compor um valor cultural para a sociedade, né? Eu estou querendo impor questões sociais, culturais, e tudo isso equivale a um desequilíbrio em tudo aquilo que é colocado pelos movimentos em defesa das mulheres, pela questão, não só das mulheres, mas também pela questão LGBT e por todos os movimentos que denunciam qualquer forma de violência que impõe algum tipo de estereótipo ou algum tipo de formalização de subordinação. Então a gente não pode permitir, a gente tem que dar voz, na verdade, a gente tem que estar pluralizando essas questões, dialogando, lógico que de maneira pacífica, com conceitos, com questões que deixam à frente a figura não só da mulher, mas uma questão social mesmo, e combater, né? Eu acho que combater é a melhor forma que a gente pode trazer para apresentar esses dados. Voltando mais um pouquinho e falando ainda da questão da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha, a 11.340/2006, ela vai ampliar as formas de violência, que a gente já tocou mais em algumas, mas vale a pena a gente salientar. Então, existem duas formas de violência que foram geradas a mais, digamos assim, a partir da Lei Maria da Penha. Quais são elas? A moral e a patrimonial. Então, nós tínhamos a violência sexual, a psicológica e a física, que são somadas à moral e à patrimonial e abarcam as 5 formas de representar uma classificação, digamos assim, da violência contra a mulher. Então, no ano de 2015, há uma importância maior dada através também de discussões sobre dados gerados, né, no Brasil e no mundo de violência contra a mulher, e aqui nós propusemos, enquanto legisladores, né, uma alteração no Código Penal. E no ano de 2015 veio a prover a leitura do feminicídio como uma qualificadora, né, como algo que vai elevar a punição do indivíduo que cometer qualquer tipo de violência de gênero de mulher por ser mulher, né? Simplesmente por questão da figura ser uma mulher, representar razões, então, de condição do sexo feminino. Então, vale a gente salientar que no ano de 2015 veio a robustez da legislação, alterando o Código Penal e qualificando o indivíduo que comete o homicídio contra a mulher, né? Mas porque no Brasil, mesmo tendo a Lei Maria da Penha e mesmo tendo essa qualificadora do homicídio através da figura do feminicídio, né, da figura jurídica do feminicídio, por que o Brasil então tem ainda tanto índice de violência contra a mulher? Aí nós temos vários dados, e aí eu vou apresentar para vocês os dados do IPEA, que é um mapa, né, que acontece através de indicadores de percepção social. E através desses indicadores, que são indicadores do ano de 2016, acredito que eles estão finalizando o de 2018 para lançar para a gente, né, mas ainda não foi finalizado. 6 de cada 10 pessoas, elas acreditam que, naquela velha frase, mulher que é agredida e que continua na relação é porque ela gosta de apanhar. Então vê que isso é uma questão cultural. Aqui no Brasil nós temos de 10 pessoas, 6 acreditam piamente nessa questão de que há uma continuidade dentro de uma relação é porque a pessoa está gostando de apanhar. E a gente sabe que isso equivale a uma cultura machista e patriarcal, que não é só do homem, né? Muitas vezes ela está reverberada pela própria mulher,
né? Então, essa cultura machista, patriarcal, que está enraizada no nosso Brasil, ela tem que ser diluída. Então, essas discussões que a Tiana está ajudando a promover, e essas discussões que nós temos no dia a dia, seja na sala de aula, nas rodas de conversa com os colegas, num barzinho, no nosso local de trabalho, que tem que ser reproduzido, algo que a gente possa diminuir essa cultura machista, né? Que nós combatemos, que nós possamos ajudar o outro a enxergar que é uma condição, que você quando coloca a mulher numa condição de inferioridade, quando você desclassifica, quando você solta uma piadinha, quando você coloca uma frase como essa que eu mencionei há pouco, você também está desejando que permaneçam esses dados latentes dentro da sociedade, né? Você está, na verdade, contribuindo para essa cultura ser, mais uma vez, reverberada e majoritariamente sendo agressiva à figura feminina. Então, o Data Senado, junto ao IPEA, né, que é esse Instituto de Indicadores de Percepção Social que eu falei para vocês, coloca como agressões físicas e psicológicas são majoritárias. Então, em todos os dados que são lançados, do equivalente a 7 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência física. E 48% delas também sofreu violência psicológica. Então, nós não temos a menção maior da violência sexual, mas nós temos a menção maior da violência física e, sobretudo, da psicológica, né? Então, os índices da Data Senado, que são índices atualizados também, equivale a gente entender que muitas vezes dentro do silêncio de uma casa está ali uma mulher sofrendo, né? Sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, patrimonial, moral, psicológica e até sexual também. Mas qual é a atitude que nós podemos em sociedade diante dessas agressões tomar, combater, né? A gente tem que conversar, como eu já disse, mas também ser capaz de estar discutindo através de dados, né? O que é mais importante é a gente ter a robustez dos dados. Então, nesses dados do IPEA e do Senado, 2 em cada 10 mulheres agredidas não tomam nenhum tipo de atitude, né? Então, elas não chegam a denunciar e sigilosamente continuam a sofrer essa violência. E qual é a preocupação? O que é lançado? Aquela frase ela não equivale a algo verídico, né? A gente sabe que aquilo ali é uma reprodução machista de uma sociedade patriarcal. Mas o que equivale a essa atitude diante dessa agressão dessa mulher que ela é silenciada, né? Que ela fica dentro desse lar, dentro dessa sua domesticidade, silenciada dentro dessa agressão que ela sofre. Primeiro, os índices mostram que há uma preocupação com os filhos. Essas mulheres, em sua imensa maioria, são mães e têm uma preocupação constante com o filho. Se o filho vai sofrer essa ameaça, se vai ser agredido também. Então, muitas delas silenciam por conta da questão familiar, né? A proteção por essa prole. Segundo, o medo da vingança. Se eu denunciar, será que ele vem e me mata? Será que essa medida protetiva, ela vai ser protetiva mesmo? Como será que vai ser esse meu dia a dia, esse meu cotidiano, né? Então, a vingança do agressor também é um dos medos que faz com que muitas dessas mulheres elas silenciem. E, por último, o medo de ser violentada mesmo, né? De não sofrer a morte, mas sofrer a violência física cotidiana, que também é um outro índice alarmante que a gente deve também cumprir quando está discutindo violência contra a mulher. Então, essas três maneiras faz com que muitas dessas mulheres que o IPEA mapeia e que o Data Senado também coloca como dados para a gente, né? A gente tá discutindo que esse silêncio ele tem um preço alto, né, a se pagar. E o nosso dever, enquanto sociedade, enquanto representante de um Estado, dentro de uma sociedade civil, é de que ajudar o Estado a punir, a investigar e a prevenir essa violência contra a mulher. E como é que a gente pode, então, dentro desse panorama da violência contra as mulheres, né, dentro dessa disparidade que a gente está observando aqui, quando eu estou trazendo para vocês, da aplicação das próprias pessoas que estão dentro do meio jurídico, de aplicar a Maria da Penha, né,
esse ciclo da violência que ele é gerado. Então, tanto estudiosos, né, como pessoas que conceituam o dia a dia dessas mulheres que são violentadas, eles acumulam 3 fases dessa violência. A violência, ela não chega já com a violência física posta. Nem todos os casos são assim. Claro que todo caso tem exceção, algumas, infelizmente, vai para a fase fim. Mas a maioria das mulheres, ela passa por o ciclo de violência em 3 fases. A primeira delas é a acumulação da tensão, a chamada fase da tensão, onde há aquela agressão verbal, onde há as provocações, e dentro dessa provocação aquela piadinha, né? Aquela sempre piadinha no meio público, ou até no meio da própria família, tá numa festa, solta uma piadinha. Então esse é o primeiro ponto que a gente chama da primeira fase da classificação da violência contra a mulher. Então, dentro desses incidentes, geralmente tem uma leve agressão física, né? E depois essa leve agressão física puxa para a segunda fase da violência, que ela é gestada como a violência através, então, da fúria. Essa fúria, então, já não é mais aquela agressão leve, já vai para uma agressão física maior. Então, a mulher, ela aparece com o olho roxo, certas marcas dentro do corpo, que, de certa forma, não visíveis, muitas vezes, e de outras visíveis, mas que sempre tem aquele tom de desculpa da própria mulher, né? Por aquela questão que a gente já mencionou antes, que é a questão do medo, que faz com que ela não denuncie esse agressor. Embora muitas vezes essas marcas sejam marcas visíveis, mas precisa da denúncia ser formalizada para que a gente possa colocar essa mulher numa rede de proteção, tá? Então, essas agressões físicas, como segunda fase, elas se tornam algo constante. Depois vem para a fase de lua de mel, né? Que é a fase onde aquela pessoa, aquele agressor, ele se torna pacífico, amoroso, e inicia então um novo ciclo. E aí esse novo ciclo vem para a fase inicial da tensão, depois para a fase das agressões, e aí sempre mediano. Então a gente acontece que esses são os dados de muitas mulheres dentro da sociedade sofrerem esse tipo de fase, esse tipo de questão que é classificatória de exploração constante dessa violência contra a mulher. E muitas dessas vezes, nessa última fase, que é a fase da agressão maior, né, da fase onde o sujeito está realmente muito agressivo, comete diversas violências físicas, acaba muitas vezes acontecendo o feminicídio, né? Então, o feminicídio, ele é parte desse ciclo de violência, ele não acontece simplesmente porque eu encontro uma pessoa na rua, ela é mulher e está lá, eu estou querendo cometer algum tipo de ilícito e vou e cometo homicídio qualificando. Não, ele faz parte de uma conjuntura posta por esse ciclo de agressão. Geralmente, muitas dessas mulheres, elas sofrem do sujeito próximo. Então, é um ex-companheiro, é um cônjuge, é alguém da própria família, é um tio, é um pai, é um avô. São pessoas bem próximas. Muitos desses casos são pessoas próximas à vítima, né? Então, o que a gente faz para denunciar? Qual é o local? O que eu posso fazer para denunciar essa agressão? Nós temos, então, o serviço 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher, e nós temos também uma rede nacional de enfrentamento à violência, estando posta desde da abertura do 180, que é o Disque Denúncia, né, através também de uma denúncia ao Ministério Público. Nós também podemos ir a uma delegacia da mulher, que é aqui em João Pessoa, mais adiante eu vou falar para vocês aonde estão mapeadas, né? Então nós temos inúmeros lugares e vozes para nos ouvir, mas a gente tem que primeiro tirar o medo, né, dessa reação. Pedir essa medida protetiva, né, que é validada pela Lei Maria da Penha, é muito importante. Por que a gente está discutindo essas questões? A gente traz sempre dados, como eu falei, para quando a gente está conversando, a gente poder, de forma propositiva, trazendo dados para reverberar
essa nossa condição, né? Então, no ano de 2016, ainda seguindo o índice do IPEA do Data Senado, 1.133.345 atendimentos foram feitos por a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, sendo 12,38 relatos de violência, o que equivale a 350 mil pessoas, mil mulheres, então denunciando e relatando algum tipo de violência. Dentre elas, nós temos 50,70% dela sendo violência física, 31% sendo psicológica, 6% sendo violência moral, 1,86% sendo a patrimonial e 5% sendo a violência sexual. Então, o 180, as delegacias, o Ministério Público, né, todos esses movimentos que são da rede de enfrentamento à mulher, produziram no ano de 2016 esses dados. E a gente sabe que esse disco 180, esse disco denúncia, ele funciona 24 horas todos os dias, né? Do domingo a domingo. Então, qualquer hora que você esteja insatisfeita, esteja querendo promover uma denúncia, esteja dentro desse ciclo de violência que eu acabei de falar, né, para vocês podem fazer essa denúncia, né? Vai ter sempre alguém dentro da rede de enfrentamento à violência para ouvir, né? Trazendo ainda a questão dos nossos dados, a imensa maioria dessas mulheres, elas são mulheres negras, né? Então a raça e a etnia, ela é um equivalente muito importante para a gente colocar dentro desse enfrentamento à violência, né? Basta salientar que a questão da vulnerabilidade social também, a percepção e o risco de aquela pessoa ser o chefe da casa, de ser o provedor, também equivale a essa rede. Ela tá tão frequente na vida dessa mulher, né? Dessa pessoa que sofre a violência. Então, esses dados, eles são oferecidos por esses institutos para a gente, enquanto sociedade, tentar encontrar formas de combater essa violência, né? Que, como eu falei, ela é gestada dentro da nossa casa, ela é gestada no nosso lar e ela equivale a uma violência que não é sempre privada, mas muitas vezes ela também é uma violência pública, tá? E aí, dentro dessa percepção, 97% é percebido como um risco à vítima. Então, dessas mulheres que nós estamos trazendo esses dados, 97% tem realmente um risco de ter sua vida ceifada, né? E 28% dessas 97 que denunciam, 28% é ocasionado o feminicídio. Então, a morte, ela é causada nesse ciclo de violência que a gente coloca aqui para vocês. Quais são os 3 estados a nível Brasil que mais promovem, então, o encontro com essa rede de enfrentamento à violência? Mais promovem as denúncias. Nós temos, em primeiro lugar, o Distrito Federal, seguido do Piauí, do estado do Piauí, e em terceiro, o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a nível de violência contra a mulher, os 3 estados aqui mencionados são os campeões, né, em relatos de algum tipo de violência, sobretudo, como a gente viu, a violência física e a psicológica, que estão disparando a nível de classificação, né, dessa violência gestada pela mulher. E a nível de município, quais são os municípios que até o ano de 2016 eles estão disparando no índice de violência contra a mulher? Nós temos o município de Brasília, no Distrito Federal, como um primeiríssimo lugar de relatos de violência contra a mulher. Nós temos em seguida com o Campo Grande, no estado do Mato Grosso. E, por fim, na capital, né, do estado do Rio de Janeiro, a capital, o Rio de Janeiro, também em terceiro lugar, como números, né, de violência contra a mulher. Vale salientar que 91% dessas mulheres são da área urbana, só 9% da área rural, em relatos formalizados, vale salientar, pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E como é que fica após a minha denúncia, eu enquanto mulher, como que a gente fica essa relação vítima-agressor, né? 65% desses agressores são ex-companheiros, namorados
amantes, cônjuges dessas mulheres. Então, há um índice de proximidade, de intimidade muito grande nessa relação vítima-agressor. 18% é dentro daquela relação que eu falei, é um avô, é um tio, é o pai, da relação que a gente chama relação familiar, né? 9% são relações externas, uma festa, uma ida a um baile, e aí essa mulher ela sofre algum tipo de violência, e 7% são de outras formas e outras maneiras. 1% apenas é de relação homoafetiva, tá? Então, todo esse ciclo também vale a pena a gente salientar. Então, 99% do ciclo de violência é gestado por relações heteronormativas. 1% relações homoafetivas, tá? É bom que a gente coloque isso também em dados e números que a gente possa dialogar em um outro momento sobre esses tipos de violência gestados em relações homoafetivas e heteronormativas. Não vem um caso agora a gente adentrar. 63% depende desses agressores financeiramente, é o que eu falei. É muito difícil a mulher sair porque muitas delas nunca trabalhou, são domésticas, cuidam dos filhos, da casa, né? E o marido é o provedor. Então isso também acarreta uma dificuldade a mais dessa denúncia e dessa mulher sair desse ciclo de violência. Então 63% dessa nossa rede de colocações aqui das mulheres vítimas de violência, elas dependem diretamente do agressor, né? No relatório global de 2019, esse que eu falei inicialmente em meu diálogo com vocês, do 17 de janeiro de 2019, o observatório também divulgou que essa violência doméstica no Brasil, além dela ser uma epidemia, ela também acarreta uma série de agressões futuras a essa mulher, como a gente já colocou também anteriormente, né? 74, e aí, como é que nós temos uma rede de proteção no Brasil? Sabendo que nós temos todos esses dados que eu coloquei para vocês, né? Nós temos atualmente, das 155 casas da rede de proteção que nós tínhamos, só 74 está em pleno funcionamento no Brasil. Então, nós vamos parar aqui e refletir um pouquinho. Nós somos uma sociedade de mais de 204 casas, né, a nível Brasil. Na verdade, nós temos 155 e 74 em pleno funcionamento. Então, veja, nós somos uma sociedade de mais de 200 milhões de pessoas. A todo o Brasil, a todo o território nacional, nós temos 74 casas abrigo que a gente possa, então, a partir do momento da denúncia, se a mulher realmente estiver sofrendo, foi em busca dessa medida protetiva, tiver a fim de sair do lar, né, muitas vezes levar esse filho, essa criança que está com ela para essa casa-abrigo, nós só temos 74 em funcionamento. Então, o índice é muito baixo a nível dos números que nós temos de violência contra a mulher, né? Então, essa rede ela fica uma rede deficitária no sentido de oferecer um auxílio a essa mulher vítima de violência. Nós temos a nível Brasil também, vale salientar, 497 delegacias em todo o país. Nós somos o 5º país mais violento do mundo em relação à violência contra a mulher, né? E nós temos em todo o território nacional, nos 27 territórios e nos milhares de municípios, apenas 497 delegacias que ajudam, né, a prestação de queixa, ao boletim de ocorrência e que acolhem de medida propositiva essa mulher vítima de violência. E aí nós vemos dentro desse índice um índice deficitário em nosso país na cobertura, nessa rede de proteção a essa mulher que sofre essa violência, que então está aí acometida dessas fases todas que nós falamos, desses dados todos que nós colocamos. E aí como é que a gente pode fazer então dentro dessa ineficácia, porque se gera pouca possibilidade, gera ineficácia também nesse combate, né, nessas denúncias, nessas queixas que são prestadas por essas mulheres. Então nós temos diversos órgãos, como eu mencionei, mas reiterando, nós temos o Ministério Público, que aí ele coloca a ação penal pública. Ela é uma ação penal pública incondicionada, então independe dela querer tirar essa queixa, dessa mulher querer não prosseguir
como é o interesse do Ministério Público e é o interesse público, vai então continuar adiante essa ação penal, tá? Nós temos a Defensoria Pública, que a mulher também pode ir até uma Defensoria Pública do seu estado, do seu município, enfim, e procurar um meio, né, da qual ela possa se fortalecer enquanto pessoa, enquanto ser dessa violência sofrida. Nós temos, como eu falei, o Disque 180, que funciona 24 horas, e nós temos também a Polícia Militar no 190, né? A Polícia Militar também faz esse papel de encaminhar essa mulher, né, a essa rede de proteção. E é muito feliz essa colocação também no dia de hoje dessa discussão nossa, porque no estado de São Paulo nós vemos atualmente os times de futebol sendo envolvidos nessa busca para atenuar essa violência contra a mulher, né? Para então dar visibilidade. É muito importante, como eu já mencionei anteriormente, dar visibilidade para essas questões, né, que envolvem a violência contra a mulher. Então, quanto mais a gente tiver empoderada de dados, quanto mais a gente tiver dentro da mídia, os atores globais, os times de futebol, tudo aquilo que vai nos ajudar a dar visibilidade a um problema que é considerado uma epidemia em nosso país, vale a pena. Mas como é que esse time de futebol, Mirella, está entrando nesse jogo todo aqui? Tem um programa dentro do estado de São Paulo, na verdade no município do estado de São Paulo, em São Paulo capital, que é chamado Tem Saída, que ele é um movimento, né, dentro da rede de enfrentamento de combate à violência contra a mulher. Então os times, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, assinaram um convênio com esse programa, né, de governo, com essa política pública do Tem Saída, e disseram que vão ajudar não só a dar visibilidade na mídia para a questão da violência contra a mulher, mas também ajudar no enfrentamento, promovendo vagas de emprego. Isso é importante para aquele índice que eu coloquei anteriormente, né, da representatividade do homem como chefe, e dessa mulher muitas vezes não denunciar por medo de como que vou me virar, como é que vai ser o provento da minha casa. Então, esses times de futebol assinaram esse acordo e vão lançar, a partir do ano de 2019, esse auxílio a essas mulheres, dando então emprego. Empregabilidade é algo muito importante para essas mulheres vítimas de violência. Então, só reiterando, nós somos o 5º país onde o maior índice de violência. A gente só fica atrás de El Salvador, né, Guatemala, Colômbia e Rússia. Então, dentro tantos, no mundo inteiro, nós estamos em 5º lugar. Isso não é honra para ninguém, né? Isso não é uma honra que devemos aí querer continuar, e que então a gente tem que vir para esse lado da visibilidade de algo tão grave como são essas questões de violência contra a mulher, né? Lógico que violência contra a criança é importante a gente mencionar, violência contra a categoria LGBT também, mas a violência contra a mulher, ela é silenciada, digamos assim, meio que diariamente, por toda essa complexidade de dados que nós temos, por todas as questões que nós temos dentro da rede de enfrentar, a própria rede de enfrentamento, né? Aqui na Paraíba tem 2 casos bem interessantes para a gente mencionar, interessante no sentido do nosso estudo, né, para a gente mencionar. É a Barbárie de Queimadas, que foi algo recente, né, que um grupo de meninas estavam numa festa e de repente houve violência sexual, e dentro dessa violência sexual o feminicídio, né? Então esse é um primeiro caso que a gente coloca aqui na Paraíba como um caso de complexibilidade. Temos também o caso Rebeca, que é uma estudante de 15 anos que sofreu uma violência sexual e também foi acometida ao feminicídio no bairro do Mangabeira. Esse é um caso que ficou gestado para tanto a Barbárie de Queimadas como o caso Rebeca, e tantos outros casos que nós temos dentro da nossa sociedade e que compõem essa política também de enfrentamento. Então essas mães, né,
dentro dessa rede de proteção, elas estão dando sempre visibilidade a esses casos. E nós temos também um outro que dentro dessa rede de enfrentamento é importante a gente salientar, que virou até o nome de uma casa-abrigo aqui de João Pessoa, que é o caso Ariane Thaís, né? Que também é uma jovem que foi violentada pelo companheiro, e também é um caso de feminicídio que a gente também tem que dar visibilidade. Lógico que a nível nacional nós temos tantos e tantos, nós temos casos de estupros coletivos que dentro desse estupro coletivo tiveram esses feminicídios, ocorreram o feminicídio, mas em alta, para a gente poder entender que muitas das nossas redes de proteção tem o nome dessas vítimas, né? Tem o nome dessas mulheres, a gente coloca esses casos aí para que a gente possa também, num futuro mais adiante, estudá-los parte a parte, tá? Então, como é que a gente faz dentro dessas redes de enfrentamento, essas casas que a gente chama casa-abrigo, que elas vêm existindo desde o ano de 2009, né? A nível de proteção de alta complexidade, a gente coloca como campanhas, né? Como esses times de futebol, para dar visibilidade a essas mulheres, para dar o apoio a essas mulheres que elas sofrem algum tipo de assédio, algum tipo de violência, algum tipo de questão que envolve a sua condição de ser mulher. Então, a Casa Abrigo, que é um projeto, como eu coloquei, que veio para alta complexidade em 2009, mas é um projeto previsto desde 1986 a nível nacional. O primeiro estado brasileiro que colocou a Casa Abrigo a funcionar foi o estado de São Paulo. Então nós vemos o estado de São Paulo em diversas formas eles à frente dessas políticas, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. E ele também é previsto, a Casa Abrigo, ela também é prevista dentro da Lei 11.340/2006, que é a conhecida e famosa Lei Maria da Penha, né? Dentre esses, na Casa Abrigo, o que essa mulher, o que é possível para essa mulher? Então, dentro dessa rede de atendimento, ela tem o atendimento psicológico, ela tem o atendimento jurídico, ela tem os 90 dias que é dado como proteção, né, a ela e a criança. Muitas dessas mulheres, elas vão com as crianças, né, para essa casa-abrigo. O endereço, ele não é fornecido em hipótese alguma, porque é uma rede, dentro da medida da rede de proteção para essa mulher. E dentro desses 90 dias que eu coloquei, ele pode ser prorrogado, a depender se essa mulher ela tem essa necessidade. Em muitos dos casos essa mulher tem a necessidade e é prorrogado pelo Estado, né, essa permanência da mulher e dos filhos dentro dessa casa-abrigo. Aqui em João Pessoa nós temos, como eu falei, a casa-abrigo Ariane Thaís, tá? A rede de atendimento, como é que é feita essa rede de atendimento? Delegacia, centro de referência da mulher, né? A rede de referência da assistência social, as casas da mulher brasileira, o mapa do acolhimento. Então, nós temos vários organismos, né, que contribuem e que ajudam nesse atenuar da violência, nesse atenuar desse ciclo da violência. E quando é acometido, essa mulher ela pode procurar qualquer desses lugares, né, para estar então acolhida, estar aí fundamentado o seu acesso. Então, nenhuma mulher ela deve sofrer sozinha. Esse é o lema, né, do mapa do acolhimento, e que a gente tem em 2016 uma criação através daquela figura, ainda há pouco do exemplo que eu dei no estado do Rio de Janeiro, do estupro coletivo que teve, que aí foi mediatizado, colocado aí à frente. E aí um grupo de mulheres no Rio de Janeiro decidiu criar, né, o mapa do acolhimento. E como é que funciona esse mapa do acolhimento? Então são psicólogas, terapeutas, advogadas, voluntárias, vale salientar, são voluntárias que elas mapeiam em todo o Brasil uma rede de proteção à mulher. Então, você mulher, né, que sofre a violência ou que já sofreu e que quer denunciar, entra lá no site
www.mapadoacolhimento.org, e tem um local onde você vai formalizar essa denúncia e procurar o auxílio de um meio jurídico, de um meio psicológico, né, através desses terapeutas, das psicólogas e das advogadas. Todo o Brasil tem, Mirella, esse mapa do acolhimento? Sim. Todos os 27 estados da União, ele tem esse mapa do acolhimento. É uma rede, como eu falei, gestada no estado do Rio de Janeiro, mas que ela já chegou aqui em João Pessoa, em Campina Grande, em Recife, em vários lugares do país, tá? Então, o que você pode, enquanto mulher, procurar esse acolhimento, né, dessa sua dor, esse seu momento. Você não deve, como é o lema, sofrer sozinho, né? Nenhuma mulher deve sofrer sozinha. Então, esse mapa do acolhimento é um outro instrumento, né, que a gente tem enquanto dentro de uma rede de proteção a essa mulher vítima, né? E aí nasceu do estupro coletivo do Rio de Janeiro. A gente tem que salientar isso aí. Nessa tipificação nacional de serviços, nós temos também, aqui na Paraíba, 2 varas exclusivas para atender às demandas de casos. Então, em toda a Paraíba, a gente tem uma noção de que os dados eles estão realmente contra esse nosso interesse de denunciar e de seguir adiante, né? Mas a gente também não pode baixar e não pode cruzar o braço. A gente tem realmente que ir atrás dos meios. E dentro desses meios, ainda no estado da Paraíba, nós temos 2 varas que cuidam, digamos assim, de todo o arcabouço que envolve essa violência contra a mulher. Então, Campina Grande e João Pessoa são os 2 lugares onde há especialidade dentro dessa rede de atendimento dos casos que envolvem violência contra a mulher. Mais uma vez também a gente tem o centro de referência que a gente tem em João Pessoa, o Edinalva Bezerra, né? Então é um centro de referência para essa mulher vítima de violência, onde ela é assistida e encaminhada, né? Onde ela também pode socializar a sua dor com mais mulheres em rodas de conversa, enfim, e trazendo um pouco mais para perto essa rede que acolhe, essa rede que distribui, então, momentos de afeto, né? Porque o afeto é muito importante dentro de todo esse ciclo de violência sofrida. Nós temos também a delegacia especializada, como eu mencionei inicialmente, que iria trazer aqui em João Pessoa. Nós temos uma delegacia especializada no bairro do Geisel, e nós temos uma outra no centro da cidade de João Pessoa. Então, você, mulher, né, que está aqui nos ouvindo e esteja em João Pessoa, seja sabedora de que existem 2 delegacias especializadas no atendimento à violência contra a mulher, né? Nós temos também o CREAS, né, no bairro dos Estados, que também serve de fortalecimento para essa rede. E nós temos, por fim, também o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que fica no centro da cidade. Então, todos os lugares do Brasil, dentro do mapa de acolhimento para essas mulheres, dentro dessa rede de proteção, eles contam com centros de referência, eles contam com maternidades, que são um dos pontos de você buscar esse atendimento a essa violência sofrida. Muitas vezes, essa violência sexual que você sofre, né? E que ela é acometida dentro de todo esse ciclo que a gente falou para vocês. Então, assim, o que eu, enquanto pessoa, posso ajudar aquela mulher, né? Aquela minha vizinha, aquela minha tiazinha, que eu já ouvi alguns relatos, denunciar. A gente pode denunciar, ajudar a fortalecer, procurar dar afeto a essa mulher, procurar dar força a essa mulher, acolher essa dor dessa mulher e, mediante isso, procurar os meios jurídicos, os meios psicológicos, sobretudo, né? A questão da fragilidade emocional que essa mulher ela é colocada, né? Dentro dessa sociedade que nós temos e de tantas questões que nós colocamos atualmente para estar discutindo essa violência, esses índices, essas questões e apresentar a solução, né?
a gente também tem que apresentar a solução. A gente não pode só colocar a questão física e a questão jurídica e as redes de proteção, as casas abrigo e deixar essa mulher sem ter essa devolutiva. Então eu, enquanto mulher de proteção, a gente enquanto mulher deve ouvir, né? Eu costumo dizer que a prática da alteridade, de você colocar-se no lugar do outro, ela é uma prática que reforça muitos costumes e questões boas práticas em nossa sociedade. Então você olhar para essa mulher, não olhar ela como a coitada, não olhar ela como aquela mulher que gosta de apanhar, né? Como os comentários dentro de uma cultura machista e patriarcal costumeiramente permanecem. A gente tem que retirar essa nuvem, né? E de dar visibilidade a essa mulher para que ela possa enfrentar de mãos dadas, né? A gente fala tanto dessas mãos que elas têm que ser dadas o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro para essa mulher que está sofrendo essa violência, para esse outro, né, que está sofrendo essa violência, a gente tem que seguir. Então, eu fico por aqui, né? Agradeço a participação, agradeço a professora Tiana pelo convite e espero estar em outros momentos com vocês. Obrigada.